compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Então, vamos lá. A aula de hoje é a aula sobre desenho das próteses parciais removíveis, certo? Então, a gente já viu que depois da nossa moldagem funcional, quando nós obtivermos o modelo funcional, que tem os preparos realizados, então a gente consegue observar aqui no modelo funcional o preparo do nicho, na oclusão mesial, o nicho na região do símbolo, o plano guia. É em cima desse modelo que nós vamos fazer o desenho da nossa armação metálica. E a partir desse desenho, o laboratório vai fazer a fundição dessa armação, ou seja, o laboratório vai, de acordo com o planejamento realizado pelo dentista, fabricar, fundir a armação metálica. Então, é importante que a gente faça esse desenho para ser o guia para o nosso laboratório confeccionar essa armação. Então, a aula de hoje a gente vai conversar sobre como fazer o desenho dessa armação metálica, certo? Quantos milímetros deve ter cada componente, qual a distância de cada componente para a nossa estrutura anatômica. Então, é importante que a gente faça esse desenho para guiar o nosso laboratório. E esse desenho ele vai ser guiado com base no nosso planejamento, que vai sustentar o nosso desenho e o planejamento. Então, nós já fizemos o delineamento, nós já sabemos onde nós temos área retentiva, em que região a ponta ativa do nosso grampo deve estar localizada, para que a gente faça esse desenho e envie ao laboratório. Tá? Então, o desenho da prótese parcial removível, o desenho da nossa PPR, nada mais é do que o projeto da construção da PPR. A representação gráfica da armação metálica, o desenho dessa armação metálica previamente planejada no nosso delineamento. Então, é a fase laboratorial após o preparo de boca e confecção dos modelos funcionais, do modelo preparado. Então, após o preparo de boca, que são os desgastes do plano guia e do nicho, nós vamos obter o nosso modelo funcional com esses preparos. E é em cima deste modelo que nós vamos fazer o desenho dessa PPR, o desenho dessa armação metálica. E esse desenho ele deve ser respeitando o que nós encontramos no delineamento, ou seja, respeitando o nosso planejamento. Ele deve respeitar a trajetória de inserção que será transferida do modelo de estudo para o modelo de trabalho. Então, nós confeccionamos a placa de transferência, certo? A placa de transferência é aquela plaquinha que vai me auxiliar a colocar o meu modelo de trabalho no delineador, respeitando essa trajetória de inserção. E a partir dessa trajetória de inserção, eu vou delinear novamente o meu modelo de trabalho. Para quê? Para eu saber exatamente onde eu tenho retenção, exatamente onde está localizado o meu equador protético, porque são esses pontos que vão ser referência para o meu desenho. O ponto de retenção é onde vai ficar a ponta ativa do meu braço de retenção do grampo e o equador protético vai ajudar a guiar tanto esses pontos de retenção quanto o meu braço de oposição. Então, é importante repetir o delineamento do nosso modelo de trabalho. Mas agora é um delineamento muito mais simples, porque eu já tenho essa trajetória de inserção e vou apenas demarcar esses pontos que serão a minha referência. O meu desenho será feito com grafite colorido. A gente já conversou que o grafite comum, o grafite cinza, ele é antifundente. Então, ele pode comprometer a fundição dessa armação metálica. Por quê? O laboratório vai primeiro fazer em cera essa armação metálica. Então, aqui nessa imagem, a primeira imagem nós temos o desenho da armação metálica e na segunda imagem, o laboratório vai cobrir esse desenho com a cera. E essa cera vai para uma máquina, né, junto com o modelo de trabalho, vai para uma máquina de fundição. E essa máquina de fundição vai fundir, vai transformar essa cera em metal, para que a gente tenha a nossa armação metálica.
Então, é importante que a gente use um grafite que não comprometa esse processo de fundição. Então, nós vamos usar grafites coloridos para fazer o desenho da nossa armação metálica. E vamos duplicar o modelo. O laboratório, na verdade, vai duplicar o modelo de trabalho. Por quê? Quando esse modelo entra junto com a cera na máquina de fundição, no processo, na finalização do processo de fundição, muitas vezes esse modelo quebra, esse modelo é destruído. Então, nós temos um modelo, a cópia desse modelo, a duplicação desse modelo, para que quando essa armação metálica saia da máquina de fundição, a gente consiga encaixar, né, no nosso modelo de trabalho e devolver para o dentista, para que o dentista possa fazer a prova dos dentes e a montagem para que possa fazer a prova da armação metálica, em seguida a montagem dos dentes e a prova desses dentes com esse modelo montado em articulador. Então, para que a gente não perca esse modelo de trabalho, esse modelo é duplicado no laboratório, já que o modelo que entra na máquina de fundição, ele quebra ao final da fundição, ele é perdido. E o que vai nos auxiliar nesse delineamento do nosso modelo de trabalho é a placa de transferência, que nós já construímos aqui no laboratório. Tá? Então, vocês já sabem como é feita a confecção dessa placa de transferência. Então, nós temos aqui a placa de resina acrílica, os 3 pontos de apoio em Duralay e a união desses pontos de apoio com a nossa placa de transferência, juntamente com a fixação do prego previamente estabelecida, a inclinação do nosso modelo, da nossa mesa do delineador. Para quê? Para respeitar a trajetória de inserção programada anteriormente. Então, nós vamos fixar a mesa do delineador com o prego que está fixado no nosso modelo de estudo e fixar o novo prego na nossa placa de transferência, respeitando essa inclinação que foi previamente planejada. Então, com essa plaquinha de transferência, eu consigo levar o meu modelo de trabalho, o meu modelo já com os preparos realizados, no delineador, respeitando essa trajetória de inserção. E aí eu vou delinear ele novamente, ou seja, procurar os pontos de retenção e delimitar o meu equador protético para que essas 2 marcações sejam guias no desenho da minha armação metálica. Tá? Então, qual vai ser o material necessário para que a gente faça o desenho dessa armação metálica? E é o material que vocês vão precisar trazer na nossa próxima aula prática, que é a nossa aula de desenho da armação metálica. Nós vamos precisar do nosso modelo funcional delineado, então nós vamos fazer o delineamento desse modelo funcional, né, com os planos guias definidos e terminais retentivos definidos. Então, a minha moldagem precisa ter copiado esses preparos que foram realizados em boca. Precisa de 2 modelos de trabalho, da duplicação do modelo de trabalho, porque quando este modelo entrar na máquina de fundição, ele vai ser perdido. Então, eu já tenho a cópia dele guardada. Aqui no laboratório, né, aqui na ESAMAS, como a gente não vai fazer a fundição da armação metálica, vocês não vão precisar duplicar esse modelo de trabalho. Mas, quando for confeccionar a prótese do paciente, é necessário fazer essa duplicação, mas a gente não precisa se preocupar com essa etapa, porque o próprio laboratório de prótese é quem faz. Precisamos do esboço do planejamento, isso todos vocês já têm, anotado num papel o planejamento de vocês com o desenho do arco, indicando quem são os retentores diretos, indiretos, quais são os grampos, a região dos apoios. Então, todos vocês já têm esse planejamento em mãos. Vamos precisar de uma lapiseira 05 ou 07 com grafites coloridos, lápis e borracha, compasso de ponta seca e régua milimetrada, flexível. Essa régua milimetrada pode ser qualquer régua, pode até ser que vocês já trazem do laboratório de endodontia, tá? Para que a gente vai precisar da régua e do compasso de ponta seca? Porque cada elemento da nossa PPR, cada componente, um braço de retenção, um braço de oposição, um conector maior, um conector menor, tem uma espessura adequada, tem uma espessura que a gente precisa seguir. Como é que eu vou saber se eu estou seguindo essa espessura? Por meio do compasso de ponta seca. Então, eu pego meu compasso, coloco ele na régua milimetrada
e coloco a quantidade a espessura que eu preciso, quantos milímetros eu preciso que seja o meu desenho. Então, eu preciso trazer um compasso de ponta seca e uma régua para que o meu desenho da armação metálica esteja com as medidas todas certinhas. E aí, vamos iniciar, de fato, agora o desenho da nossa armação. Já estamos com todo o nosso material separado, já estamos com o nosso modelo funcional delineado, e agora vamos iniciar, de fato, o desenho da nossa PPR. Para que a gente faça esse desenho, nós vamos traçar algumas linhas de referência que vão nos auxiliar nesse desenho e facilitar para que o nosso desenho fique o mais simétrico possível. Tá? Então, essas linhas de referência, elas devem ser traçadas de maneira bem leve, para que ela não atrapalhe o desenho da nossa armação metálica. Então, a função dela é apenas guiar o desenho, ela não faz parte da armação metálica. Tá? Então, a gente vai traçar ela de forma bem fina, para que ela seja apenas um guia para o nosso desenho. A primeira linha que nós vamos fazer de referência é a linha mediana, a linha média. Então, a gente vai traçar aqui o nosso modelo, a linha média, para quê? Para que eu tenha os dois lados do meu desenho, o lado direito e o lado esquerdo, o mais simétricos possível. Então, eu vou traçar a linha média de forma bem leve, para que o meu desenho tenha simetria. As outras duas linhas que nós vamos traçar é a da papila retromolar e a da crista do rebordo alveolar. Então, nós vamos primeiro delimitar a papila retromolar no arco mandibular. Tá? No superior, nós não precisamos fazer este desenho, é só no arco mandibular que nós temos a papila retromolar. Então, ela vai nos ajudar no desenho da cela, na delimitação da cela. Então, a gente desenha aqui, ó, esse círculo seria a papila retromolar. E a outra linha é a delimitação da crista do rebordo, para guiar também o desenho da cela. A crista do rebordo é a parte mais alta e central do rebordo residual. Então, eu não preciso calcular essa linha, basta eu percorrer o rebordo com o meu lápis de lado e, consequentemente, eu vou estar marcando apenas a porção mais alta do meu rebordo, tá? Que corresponde o quê? A crista do nosso rebordo alveolar. Então, nós vamos delimitar a linha média, a papila retromolar e a crista do rebordo alveolar em todas as regiões dos espaços protéticos, ou seja, em todas as regiões que eu tiver espaço protético, que eu tiver ausência dental, eu vou delimitar a crista do rebordo. Finalizei a minha linha de referência, eu vou iniciar o desenho da minha PPR. E a gente vai iniciar o desenho sempre pelos grampos. A gente sabe que a gente tem dois tipos de grampo. Os grampos circunferenciais, que são os grampos utilizados em espaços intercalares, e os grampos de ação de ponta, que são os grampos utilizados quando nós temos extremos livres. E nós vamos fazer o desenho desses grampos, iniciar sempre pelo desenho do grampo, tá? Lembrando que esses dois tipos de grampo vão ter desenhos diferentes, porque a gente sabe que no ação de ponta, o meu braço de retenção, ele vem direto da cela, então o desenho dele vai ser diferente dos circunferenciais, tá? Então vamos começar pelos circunferenciais. Vamos começar pelo braço de retenção dele. Então o grampo ele vai ser composto, todo e qualquer grampo, por três elementos. Um braço de retenção, um braço de oposição e um apoio, tá? Então, o grampo aqui no circunferencial, ele vai se originar do apoio oclusal. Seja esse apoio localizado na mesial ou na distal do elemento dental, dependendo do nosso planejamento, tá? Então, eu vou iniciar aqui pelo desenho do meu apoio, porque eu sei que o meu braço de retenção vai partir desse apoio. E o meu braço retentivo, ele cruza o equador protético e a sua ponta flexível, que é mais fina, ela sobe o terminal retentivo. Lembra que quando nós estávamos fazendo o delineamento, que a gente procurava onde nós tínhamos retenção, que seria onde vai ficar localizada a ponta ativa do nosso grampo de retenção? Então, é exatamente isso.
Nós temos aqui o equador protético, pontilhado, e bem aqui onde está a ponta do nosso grampo de retenção, foi onde nós encontramos retenção no nosso delineador. Então, esse braço de retenção, ele sai aqui do apoio, percorre a face vestibular do elemento dental, e quando ele percorre, ele vai descendo até encontrar o ponto de retenção determinado no nosso delineamento. E qual é a espessura desse braço? Ele tem 1,3 milímetros e ele vai afinando até chegar na ponta ativa, no terminal retentivo, onde esse terminal retentivo vai ter 0,8 milímetros, certo? Então, esse aqui seria o desenho do nosso braço de retenção. O braço de oposição, ele também parte aqui do apoio. Então, se a gente retornar aqui na nossa imagem, nós vamos ter o apoio, e desse apoio vai sair pela vestibular o braço de retenção, e pela lingual ou palatina, dependendo se é arco superior ou inferior, nós vamos ter o braço de oposição. O desenho do braço de oposição, ele circunscreve a coroa do dente o quanto for possível, terminando com uma ponta arredondada. Então, ele acompanha a coroa do dente em toda a sua extensão. Mas ele não é um braço de retenção, ele não tem ponta ativa. Então, ele termina aqui de forma arredondada. A outra diferença dele que é o equador protético, e esse equador protético vai determinar para a gente o limite inferior do nosso braço de oposição. Então, o braço de oposição ele vai percorrer toda a coroa e o limite inferior dele vai ser o equador protético. E o limite superior, ele vai ser determinado pela espessura desse braço. Então, ele é um braço todo paralelo, todo reto, ele não vai descendo igual o braço de retenção, e ele tem uma largura constante de 1,5 milímetros, 1,5 milímetros, para que a gente tenha a rigidez desse braço e ele possa, de fato, exercer a função dele. Qual é a função dele? Da oposição, né? A força que o nosso braço de retenção está fazendo na vestibular do dente. Ou seja, ele vai anular a força que está sendo realizada pelo nosso braço de retenção para que a gente não tenha nenhum dano periodontal nesse elemento. Tá? Então, o nosso braço de oposição, ele é um braço reto, rígido, com 1,5 milímetro de espessura e que vai ter o seu desenho guiado pelo equador protético. Ou, professor, eu tive a necessidade de fazer plano guia na lingual do meu dente porque o equador protético estava muito alto. Então, o que é que vai guiar o meu desenho? Não vai ser mais o equador protético, vai ser o plano guia que foi realizado. Então, eu traço aqui com a minha ponta acessória porta-grafite a delimitação dessa região e vai ser a referência para o desenho do meu braço de oposição. Então, nós temos três elementos que nós já vimos aqui: o braço de retenção, travou a internet, eu vou só
Voltou? Vou só compartilhar a tela novamente. Tá? Então, o corpo vai ser a região que vai unir esses três componentes. E dele, a partir dele, vai sair o conector menor. Tá? Então, nós vamos ter o braço de retenção, o braço de oposição, o apoio, o corpo do nosso grampo circunferencial e o que vai unir esse grampo com o seu corpo ao restante da nossa prótese é o conector menor. Então, o limite inferior desse corpo, do desenho do corpo, ele vai fazer um ângulo de 90 graus até atingir o conector menor para unir essa prótese como um todo. Então, aqui nós vimos o desenho do nosso grampo do tipo circunferencial. Mas, quando nós estivermos trabalhando com próteses que tenham extremos livres, nós vamos indicar que tipo de grampo? O grampo de ação de ponta. E o desenho dele é um pouco diferente, porque o braço de retenção dos grampos de tipo ação de ponta, eles emergem, eles partem diretamente da cela. Tá? Então, o desenho deles vai ser um pouquinho diferente. Nós precisamos desenhar primeiro a cela, para depois poder fazer o desenho do nosso braço de retenção. Tá? Então, ele possui também, assim como todo e qualquer grampo, um apoio e um braço de oposição em caso de premolar. E em casos de dentes anteriores, o apoio vai ter as duas funções. Né? Como nós não temos uma face oclusal e uma face palatina para fazer o desenho separado, nos dentes anteriores, o braço de oposição é o próprio apoio. Então, o apoio vai ter as duas funções. A função de apoio e a função de braço de oposição. E esse grampo, ele precisa ter uma distância entre o elemento dental, onde ele vai ter as suas pontas ativas, e de onde ele sai da cela. Para quê? Para que esse braço crie, de fato, resistência. Então, nós temos uma distância da saída do braço de retenção até a coroa do elemento dental de 10 milímetros. Nós precisamos ter essa distância de 10 milímetros para que seja um braço efetivo, para que seja um braço que tenha resistência. E ele começa com a sua espessura em 1,5 milímetro, percorre toda essa região até chegar na face vestibular, onde nós marcamos no nosso delineamento o ponto de retenção para que nós pudéssemos localizar a ponta ativa do braço de retenção. E assim como o braço de retenção lá dos grampos circunferenciais, no desenho do grampo de ação de ponta, nosso terminal retentivo, a nossa ponta retentiva, também vai se tornar mais fina nessa região. Então, a gente tem 1,5 milímetro de espessura, que quando chega nessa região da ponta ativa, ele vai afinando. Tá? E a distância entre a face vestibular do elemento dental e a região em que o nosso grampo emerge vai ser de 10 milímetros. Então, eu preciso primeiro desenhar a cela para depois conseguir desenhar o meu braço de retenção do meu grampo de ação de ponta que emerge diretamente dessa cela. Tá? E como é que será feito o desenho da cela, da armação metálica? Nós vamos ter algumas linhas de referência que nós já fizemos lá no início do nosso desenho, para que a gente possa fazer o desenho da nossa cela com a espessura adequada, com o tamanho adequado. Então, a nossa primeira linha é a linha que nós estamos visualizando aqui em verde, do rebordo alveolar, a crista do rebordo alveolar. A segunda linha de referência é a da papila retromolar, que nós já desenhamos. Tá? Então, essas duas linhas de referência são as linhas que vão guiar o nosso desenho. A linha verde, que é a do rebordo alveolar, a crista do rebordo alveolar, e essa redonda aqui atrás, que é a papila retromolar. E
nós vamos ter 4 limites diferentes da nossa cela. O limite anterior, o limite posterior e o limite vestibular e lingual. Tá? Então, o limite anterior, a nossa célula está desenhada em amarelo. Então, o limite anterior, ele vai respeitar uma distância de 3 milímetros da distal do dente suporte. Então, eu vou demarcar aqui 3 milímetros de distância entre o elemento suporte e o início da minha célula. O limite posterior da célula corresponde aos 2/3 mesiais da distância do dente à borda da papila retromolar. Então, eu tenho essa distância aqui, que vai do elemento dental, que é o suporte da minha prótese, até a papila retromolar. E os 2/3 mesiais dessa distância vão corresponder à minha célula. Então, a célula vem até aqui, onde está desenhado em amarelo. Os 2/3 mesiais dessa distância que nós delimitamos. O limite vestibular da célula corresponde à distância de 1,5 mm da crista a partir da crista óssea. Então, aqui que representa a linha da minha crista óssea, da crista do rebordo alveolar, é essa linha verde. Então, desta delimitação, desta linha de referência verde para vestibular, eu vou ter uma distância de 1,5 mm. E o limite lingual da minha célula corresponde a 3,5 milímetros, a 3,5 milímetros, partindo também da minha linha de referência, que é a crista do rebordo. Então, desta linha verde para a lingual, nós vamos ter 3,5 milímetros de espessura, correspondendo ao total de largura da minha célula. Se eu somar 1,5 mm vestibular com 3,5 milímetros da lingual, eu vou ter uma largura da minha célula de 5 milímetros no total, certo? Então, esses daqui seriam as referências para o desenho da célula da nossa armação metálica. Então, já desenhamos o grampo e agora estamos desenhando a célula, tá? A célula, ela tem também o que a gente chama de finish line, ou linha de término. O que a gente vai encaixar em cima da célula? Não é na região da célula que nós vamos ter o dente, que nós vamos ter a porção acrílica da nossa prótese, que corresponde à gengiva e os elementos dentais que estão ausentes. Então, eu tenho que ter uma linha de união entre a resina acrílica e a célula, né? E a resina acrílica e a minha armação metálica como um todo. Porque o que acontece? Se eu não tenho uma linha de finalização, uma linha de término, a minha resina acrílica vai ficar alta e aquela região não vai ficar lisa, vai ficar com um degrau. Então, a junção entre o metal e a resina acrílica deve ser muito bem definida. E essa união, ela consegue ser definida a partir dessa finish line, dessa região em que a nossa célula, em que o metal ele tem um maior volume, ele é mais alto, mais espesso nessa célula, para que quando a nossa resina acrílica chegue e fique adaptada em cima dessa região, essa área que é mais alta agora se torne plana. Então, é o limite entre metal e resina acrílica que precisa ter esse fino acabamento para que não tenha a formação de um degrau. Então, o degrau formado na união entre o conector maior e a grade metálica é chamado de finish line. Para a resina ocupar essa região e no final terminar em zero, terminar liso. E esse desnivelamento, ele também facilita a adesão da cera no momento da prova dos dentes. Tá? Então, aqui nessa imagem, vocês vão conseguir visualizar melhor o que seria essa finish line, na mandíbula e na maxila. Então, na maxila, a finish line encontra-se no limite palatino entre o conector maior e o limite palatino da célula. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem, nessas duas setinhas, a gente tem aqui o conector maior e aqui a célula. Na união deles, aqui a célula é mais alta, tem um degrau aqui. Vocês conseguem ver esse degrau? Desse lado aqui está melhor para conseguir visualizar. Então, a gente tem um degrau aqui. Esse degrau ele vai ser preenchido pela porção acrílica da prótese. Né? Então, a porção acrílica preenche esse degrau para que ele se torne liso.
Tá? Então, a finish line é importante para esse acabamento, para essa lisura da união da armação metálica com a porção acrílica. E essa linha ela deve ser bem definida, polida e sem ondulações. Na região inferior, a mesma coisa, olha aqui a união entre a cela e o conector maior. Tá vendo que tem uma linhazinha aqui que faz essa porção ser mais alta do que a região da cela? Aqui é a mesma coisa, onde eu estou contornando com a seta. Então, quando a resina acrílica preencher essa região aqui vai ter a mesma altura, a mesma espessura dessa região aqui do conector maior, transformando isso num plano único sem nenhum degrau. E aí, com a finish line, nós finalizamos o desenho da cela. E aí, vamos passar para o desenho do nosso conector menor. Então, o conector menor, direto, localiza-se adjacente ao espaço protético. E aí, nós vamos ter aqui o desenho do grampo, que nós já vimos, apoio, braço de retenção, braço de oposição, corpo do grampo e o conector menor, se unindo a quê? A cela da nossa armação metálica. E aqui numa visão superior, numa visão de cima, nós temos a união do grampo com a cela por meio desse conector menor. E o conector menor indireto é o que está localizado distante do espaço protético. Ele pode ser lingual ou palatino, dependendo se é o arco superior ou inferior. Por exemplo, aqui num grampo gêmeo, num grampo geminado, nós temos o apoio interdental, né, o apoio de cada elemento dental, e aqui o braço de oposição. E deste corpo, da união dos dois grampos, vai sair aqui um conector menor, que deve ter uma espessura de 2 milímetros. Tá? E aqui na segunda imagem, novamente, uma vista superior, mostrando o nosso conector menor. Finalizamos o desenho dos grampos, do conector menor e da cela, nós precisamos unir todos esses componentes. E quem tem a função de unir todos os componentes da prótese é o nosso conector maior. Então, nós vamos fazer em seguida o desenho do conector maior. Na mandíbula, deve-se respeitar o limite da gengiva marginal livre de 3 milímetros. Então, uma distância de 3 milímetros entre o conector maior e a margem gengival. E na maxila, essa distância que deve ser respeitada é um pouquinho maior. O limite da gengiva marginal livre na maxila para o início do nosso conector maior deve ser de 5 milímetros. E na maxila também devem ser desenhadas as asas de estabilização, orientadas pela nossa linha média. Então, nós temos aqui ó, a linha média, traçada como uma linha de referência. E nós temos essas asas aqui de estabilização, que devem ser desenhadas no caso de conector maior maxilar, né, de próteses superiores. Mostrando aqui o conector maior do tipo barra palatina dupla, nós temos uma barra anterior, uma barra posterior e os outros elementos já desenhados. Aqui eu já estou tocando com a seta. A cela, conector menor, braço de oposição, apoios. Na região posterior, branco do tipo gêmeo, com os dois apoios, braço de oposição, braço de oposição, braço de retenção e um conector menor, unindo esse grampo ao nosso conector maior. E a distância que deve ser respeitada da margem gengival livre no início do nosso conector maior deve ser de 5 milímetros aqui na maxila. E na mandíbula, aqui o exemplo de uma barra lingual simples desenhada. Nós temos aqui a barra lingual simples, conector menor, os apoios, braço de oposição, cela. E aqui, como se trata de um grampo de tipo ação de ponta, o nosso braço de retenção saiu direto da cela em direção à vestibular do nosso elemento dental, onde os terminais retentivos desse grampo de retenção vão ficar exatamente onde nós planejamos a retenção lá no nosso delineador. E aqui
aqui mais dois exemplos de conector maior, do tipo placa lingual e barra lingual dupla, que tem a barra lingual e o grampo contínuo de Cambridge. Tá? Então, esse aqui seria o desenho. Temos os apoios desenhados, conector menor, braço de oposição, conector maior e a cela. Então, esse desenho finalizado é que vai ser enviado ao laboratório para que o laboratório possa confeccionar essa armação metálica. Então, o laboratório vai cobrir o nosso desenho com a cera e duplicar esse modelo para que ele possa fazer a fundição. Tá? Então, quais são as próximas etapas até a finalização da nossa prótese? Fizemos o desenho, vamos enviar para o laboratório fazer a confecção da armação metálica. O laboratório confeccionou essa armação metálica, vai devolver para que a gente possa fazer a prova dessa armação metálica. E em cima da armação metálica, vamos construir o rolete de cera nas áreas desdentadas, certo? Na área da cela, para fazer a montagem em articulador e devolver essa montagem para o laboratório fazer a montagem dos dentes. Dentes montados, vamos fazer a prova dos dentes, prova funcional e estética, seleção da gorda gengiva e devolver para o laboratório finalizar essa prótese para fazer a acrilização. E com a prótese finalizada, acrilizada, nós podemos, enfim, fazer a instalação dessa PPR em boca e passar para o nosso paciente todas as orientações necessárias. Então, essa etapa de desenho é uma etapa muito importante, que é o que vai determinar a base, a estrutura da nossa PPR, que é a armação metálica, certo? Então, semana que vem, nosso laboratório já vai ser a atividade de desenho da PPR. Nós vamos fazer o delineamento do modelo funcional, traçar essas linhas de referência para que a gente possa fazer o desenho da nossa PPR. Alguma dúvida? Tudo tranquilo até aqui? Se estiver tudo bem, eu vou encerrar aqui a nossa conexão e vou disponibilizar a aula na plataforma. Como não surgiu nenhuma dúvida, vamos encerrar e até semana que vem, se Deus quiser. Agora eu não sei se gravou tudo, né? Eu